Seja bem-vindo ao Pod Talento, canal que reconhece o seu verdadeiro talento. E hoje eu tô recebendo uma mulher linda, gente, ela é muito linda. E eu tenho a alegria de receber hoje aqui no nosso episódio Yasmin Prado. Ela é uma grande empreendedora, fundadora e sócia da Prado Clinic. Sua trajetória de empreendedorismo é uma verdadeira fonte de inspiração. De um começo humilde a uma líder que sabe a importância de delegar e confiar em sua equipe. Yasmin tem muito a compartilhar conosco. Yasmin, muito obrigada por aceitar o convite e seja bem-vinda ao Pod Talento. Muito obrigada, né? Obrigada pelo convite também. Yasmin, você é uma empreendedora hoje da área da beleza. Sim. E você, desde criança, sempre quis empreender nessa área? Como que era você quando criança? Conta um pouquinho para nós aqui da sua trajetória. Sim. Desde criança eu sempre fui muito vaidosa, né? Que vem da minha mãe essa vaidade de se cuidar, de poder olhar para si. E quando eu comecei, né, a pensar no que eu queria fazer quando crescer, era alguma coisa que eu quisesse cuidar das pessoas também, né? Mas também queria cuidar de mim. Então daí fui desenvolvendo esse lado mais artístico que eu falo hoje, né? Que querendo ou não, a gente que trabalha com a área da beleza, a gente é artista, né? Então eu sempre gostei de pintar também, fazer aulas de desenho, sempre tive esse lado mais artístico desde criança e também sempre gostei de ter ali o meu dinheirinho, né? Então eu sempre quis começar a trabalhar mais cedo. Então sempre desde pequena tem esse lado ali no fundinho do meu coração que eu sempre quis ter essa vontade de empreender na área da beleza e cuidar de mim mesmo e cuidar das pessoas. Você arrumava as bonecas quando criança? Arrumava boneca, penteava o cabelo das bonecas, fazia maquiagem nas bonecas. Sempre gostei disso. E você falou que desde criança você já gostava de ter o seu dinheiro, mas você já trabalhava quando criança? Não, quando criança não. Tá, Mas na adolescência, né, eu comecei a trabalhar com 14 anos na loja dos meus pais, porque meus pais são comerciantes. E eu sempre falei pra minha mãe que eu queria ter o meu dinheirinho. Eu não gostava de, tipo assim, ficar pedindo toda hora pra ela. Ai, mãe, me dá 10 reais, me dá 20 reais pra eu fazer não sei o quê. Então daí minha mãe sempre me incentivou também, né? Meus pais sempre me incentivaram a correr atrás dos meus sonhos, né? E ser independente. E aí você trabalhava na loja de quê? De vendedora, no administrativo? O que você fazia na Eu loja? fazia, como eu tinha 14 anos só, né? Então eu comecei a fazer a parte de venda ali com o próprio cliente. Então sempre esse contato com o público sempre foi desde muito cedo. Então comecei a vender mesmo. Meus pais, eles têm loja de materiais domésticos, então vende de tudo. A loja chama Tem de Tudo, inclusive. E daí eu vendia parafuso, vendia pilha, vendia tudo que você possa imaginar. Mas tinha folha de pagamento? Tinha, minha mãe me pagava. Que legal! Sim. Aham. E como que teve desafios aí? Porque filha do dono, Sim. teve. Hoje a gente fala bullying, né? Existiu Aham. esse, mas eu falo desafio. Teve Sim. esses desafios. Ah, ela é filha do dono. Como que Sim. foi isso? Na Trabalhar? verdade, minha mãe, ela, não por eu, meus pais, né, eu não tinha muitas vantagens assim, por eu ser filha deles, né, porque ela queria mostrar ali pra mim que é a igualdade, né, então eu era uma funcionária mesmo dela, então tinha que respeitar, eu respeitava muito meus pais, como os meus patrões também, mas claro que tinha como fala? Algumas deixazinhas assim, né, umas vantagens que eu tinha, claro, por ser filha deles. Mas minha mãe sempre mostrou pra mim a igualdade e o respeito que a gente precisa ter com todos, né? E como que foi para você trabalhar em uma loja de departamento que tem tudo, mas o sonho de infância era cuidar das bonecas, era a beleza, a Sim. estética. Você teve um despertar, vamos colocar assim, uma semi-rebeldia, assim, não é bem isso que eu quero fazer. Sim, na verdade, todo mundo, né, principalmente os clientes, quando iam na loja dos meus pais, perguntavam, você vai seguir dar continuidade aqui, né, na loja dos seus pais? Eu já falava que não era a minha área, que eu ia para outra área totalmente diferente, mas que eu estava ali mesmo para eu querer crescer como pessoa e no meu lado profissional. Mas eu sempre tive essa dúvida, realmente, o que eu queria fazer, se era estética mesmo, ou se era algo mais voltado para pessoas, por exemplo, fisioterapia, né? Eu já tive até vontade de fazer odontologia. E daí teve um dia que eu e minha mãe, a gente descobriu uma pessoa, né? Já faz um tempo isso, que a gente foi fazer aquele negócio de, como que chama quando a gente faz teste vocacional? Tá. E daí nós fizemos teste vocacional e deu, tipo assim, muito, muito certeiro que se eu fizesse algo na área da estética,
ia dar super certo. E daí foi esse estalo que deu em mim, assim, depois que eu fiz esse teste, que eu falei, não, é isso mesmo que eu quero, né? Estética, porque estética eu consigo cuidar das pessoas e fazer a parte da beleza que eu sempre gostei, né? E então foi a partir desse momento que virou minha chavinha, depois que eu fiz esse teste. E como que foi essa transição? Sair do comércio dos pais, foi para a universidade? O que que você fez para ir para o mundo da estética que o próprio teste já te deu a Sim, certeza do sucesso? eu, na verdade, foi assim, né? Eu comecei com 14 anos na loja dos meus pais, mas eu não fiquei o tempo todo trabalhando lá. Então, porque também eu fazia, estudava, né, na escola. Mas, de fato, quando eu comecei a trabalhar, assim, vamos falar de verdade, ali na loja dos meus pais, eu tinha entre 18 e 19 anos, né? Que eu já estava indo para a faculdade. E daí, nesse tempo, eu trabalhava na loja deles e fazia faculdade. Então, eu fazia faculdade de manhã, trabalhava na loja deles no período da tarde. E no período da tarde também, eu já trabalhava em um salão de beleza, que era, tipo, uns 5 quarteirões da loja. Então, daí eu, tipo, tinha 2 empregos ali naquela época já. Por que que eu fazia? Eu combinava com a dona do salão, que eu falava assim, ó, tô trabalhando na loja dos meus pais, mas naquela época não tinha muito cliente. Então, eu falava assim, ó, se surgir cliente, você me liga, que eu coloco minha roupa e vou rapidinho, em menos de 5 minutos eu tô aí. Aí eu fazia isso. Então eu tava Gente! trabalhando lá, ah, Yasmin precisa fazer, sei lá, uma massagem, porque na época também que eu comecei nessa área, né, com 19 anos, o que eu ia aprendendo na faculdade, eu já colocava em prática atendendo no salão. Então, tipo, eu fazia massagem, fazia depilação, fazia sobrancelha, maquiagem, limpeza de pele, tudo de um pouquinho de um Faz tudo tudo. igual a loja dos pais. É, exatamente. E daí eu fazia isso. Então eu tinha 2 empregos, dava aquela corridinha quando precisava e foi indo assim. Até que eu fui fazer o meu primeiro curso de cílios em 2000 e... Calma, não lembro quando que foi, mas enfim. Fiz o primeiro curso de cílios, que eu queria fazer extensão de cílios, né? Que eu e Danilo, meu marido, a gente estava assistindo aquele canal de pequenas empresas, grandes Grandes negócios, negócios. assim, do nada, porque eu nunca assisto esse programa. Quem assiste, tipo, jovem, assim, muito cedo, o programa 6 horas da manhã, 7 horas da manhã num domingo. E daí, do nada, esse dia a gente assistiu e apareceu sobre extensão de cílios. Eu olhei pro meu marido e falei, nossa, que legal isso, vou procurar para fazer. E daí, naquela época, fiz o curso, né? E depois que eu fiz o curso, comecei a atender. Eu fui uma das pioneiras aqui na cidade a trazer essa técnica de extensão de cílios. Ninguém conhecia extensão de cílios, que era em 2017, acho. 2017. E daí todo mundo começou, extensão de cílios, a Yasmin, nananã. E foi conseguindo cliente. E daí eu parei de atender na loja dos meus pais. Fiquei só na parte da tarde lá no salão. E daí, depois que eu me formei, fui para outro salão, aí já com a agenda mais cheia. Aí depois de uns 2 anos, uns 2, 3 anos, abri a clínica junto com meu marido. Você é nascida e criada aqui na cidade de Rio Claro? Sim, nasci e criei Então você aqui. conhece a cidade inteira. Praticamente. E viu muita gente crescer aqui, né? Sim, Cresceu com muita gente. sim. Nessa transição que você fez, nesse período que você estava se conhecendo, entendendo qual é o seu maior talento, e se dividiu como uma americana em alguns trabalhos, qual foi o momento mais difícil para você dentro desse período? Você fala de quando eu... Saindo se dividindo entre loja dos pais, Aham. entre salão, aí fazendo curso para poder melhorar ali sua cartela de serviços prestado, que foi a Olha, extensão de cílios. Nesse momento, qual que foi o mais difícil que você fala assim, que você pensou em desistir e que você teve dúvida desse seu talento? sim. Bom, eu sou uma pessoa que quando eu tenho desafios, assim, a gente depois esquece os desafios, sabe? Eu não fico com aquela coisa, nossa, eu passei por isso, nananã. Mas, porque eu sempre meus pais, meu marido, sempre me incentivaram. Então, eu não tive muita dificuldade nisso, tipo assim, não, eu tenho que parar de fazer isso e pensar no julgamento das pessoas. Nunca pensei no julgamento das pessoas, pensava no que seria bom pra mim. Então, eu não vejo uma dificuldade, sabe? Como muitas pessoas têm, porque
é o meu pensamento, é a minha mentalidade. Então, graças a Deus, eu tenho pessoas ao meu lado que sempre me apoiaram. Então, eu não tenho um desafio de falar assim, nossa, eu precisei parar de trabalhar na loja dos meus pais, porque eles sempre me apoiaram, entendeu? Meu marido também sempre me apoiou, na época, meu namorado, que nem sabia que eu ia casar com ele e ter um filho com ele hoje. Mas é isso, pra mim eu não Você tenho, sempre sabe? Eu teve um não... olhar positivo para a Sempre, situação sempre e nunca olhei. se vitimizou e falou assim, poxa, isso aqui não é para Exato, mim, né? exatamente, é. Então, acho que isso que dá muito certo também, sabe? Quando a gente tem a positividade, por mais que tenha os momentos difíceis, se a gente consegue enxergar o lado bom de todas as coisas, tudo que tem que acontecer na nossa vida vai acontecer na hora certa e no tempo certo, né? Então, eu sempre tive esse pensamento de positividade. Falar assim, ai, mas pra você é fácil, porque você sempre teve alguém que tava do seu lado, não sei o quê. Mas é o jeito que a gente enxerga as coisas, né? Você tocou no, você falou uma frase que nós mulheres e mulheres que vêm de uma vida que os pais plantaram e bem-sucedida, sofremos muito, Uhum. né? Quando nascemos, mas para você é fácil, você é bonita, para você é fácil, Sim, você fala bem, para você é fácil, você tem um é. marido com uma condição boa. Aham. Isso, como que você enxerga? Como que você auxilia a pessoa que fala isso para você? Como que você vê essa pessoa e como que você auxilia essa pessoa? Porque eu tenho, isso é uma visão minha, que Uhum. quando a pessoa fala que para você é fácil, Uhum. ela não tá te enaltecendo. Uhum. Ela está falando assim, você só conseguiu devido a As suas esse apoio, vantagens. É. que ela vê isso como vantagem. Eu não vejo isso como vantagem. Eu sei que todas nós, por mais que tenhamos condição, ou Aham. marido, ou o talento nato, temos as lutas, né? Você acabou de Sim. relatar, você trabalhou em 3 empregos, 2 empregos e um estudo. E assim, E tem um ainda sofreu detalhe. isso, né? Não, mas assim, ó, por exemplo, eu sempre vi, meus pais sempre tiveram condições, né, de me ajudar. Só que, por exemplo, eu não falei também que quando eu quis começar a trabalhar de fato, eu queria ter o meu primeiro carro. Só que naquela época, meus pais já não tinham tanta condições como eles tinham quando eu era criança, por exemplo. E eu queria ter meu primeiro carro. E daí, eu falei, como que eu vou ter meu primeiro carro se eu não tenho nem emprego direito, se eu não tenho nem cliente? Então, daí eu comecei a fazer docinhos para vender na faculdade. Então, eu fazia brigadeiro gourmet na minha casa ali, né? E vendia na faculdade de manhã. E eu consegui comprar meu carro à vista fazendo os docinhos. Então, assim, todo mundo tem luta, todo mundo tem uma história, todo mundo, vamos falar, né, sofreu um pouco. Mas cada história é de um jeito, cada um sofre de um jeito, cada um enxerga de um jeito. E não quer dizer que eu, sendo, né, dessa forma, sou melhor que outra pessoa, ou outra pessoa melhor que eu, ou enfim, né? Mas o que as pessoas também precisam entender é que todo mundo quer ser o leão, mas ninguém quer enfrentar a selva, né? Então, eu acho que é isso que as pessoas, elas não têm essa empatia, sabe? Porque também não só isso, eu também já passei dificuldades assim psicológicas quando eu era adolescente, que eu tinha que cuidar da minha mãe, que ela tinha transtorno bipolar. Essas coisas eu não preciso ficar falando, eu não preciso provar pra ninguém. Mas todo mundo tem, se você for lá atrás, Analisar, né? eu precisei ser mãe da minha mãe com 15 anos, entende? Então isso foi uma coisa também que me deixou mais responsável, mais cedo, sabe? Então tudo, é o que eu falei, tudo na nossa vida tem um porquê de acontecer, né? Você tem a sua história, eu tenho a minha história e vai ser como a gente vai enxergar as situações que aparecem pra gente que a gente vai se sobressair ou não, se a gente vai erguer ainda mais ou se a gente vai afundar. E cada um luta com a arma que tem, né? Exatamente. E eu vi que você hoje é mentora, ministra palestra para mulheres, né? Uhum. Como que é esse trabalho? Eu foi também meio assim, sem saber muito o que fazer, porque como eu fui uma das pioneiras aqui a começar a trabalhar com extensão de cílios, muitas meninas começaram a ver que realmente dava certo e começaram a pedir para mim ensinar, né, para eu ensinar elas. Então, nossa, Yas, você podia dar curso, né? Você não dá curso, né? Eu falava, nossa, gente, como que eu vou ensinar um negócio, né, que nunca falei sobre esse assunto? E daí eu tomei a coragem e comecei a fazer os cursos VIPs para as alunas, né? E daí foi tomando também uma proporção que hoje, até hoje na nossa clínica, a gente tem a Prado Academy, que a gente dá os cursos profissionalizantes, não só de cílios, mas de sobrancelha. Agora a gente vai entrar com a parte de facial, tipo limpeza de pele, depilação. Então foi
são coisas, falando para você de novo, o que acontece na nossa vida sempre tem um porquê, né? Por que as pessoas começaram a pedir para eu ministrar curso, Auxiliar. né? Agora a gente tem uma academia de curso e, se Deus quiser, a gente vai ampliar ainda mais, né? E isso é muito gratificante porque eu consigo ainda mais, além de ajudar as clientes, né, a se enxergarem com autoestima lá em cima, né? A gente ajuda lá na clínica, é como se fosse também uma clínica é, como que eu posso dizer? De psicologia, né? De autoajuda. De autoajuda, porque as pessoas entram lá, elas têm que sair melhores do que elas entraram, né? Então, da mesma forma que eu ajudo as clientes a se enxergarem, né, a terem autoestima de volta, eu consigo ajudar as minhas alunas, né, as nossas alunas, a terem uma outra oportunidade na vida, a terem uma outra profissão, a terem uma renda maior, né, que às vezes elas nem imaginavam que elas poderiam ter com a área da beleza. Então isso é muito gratificante de poder ajudar ainda mais, né, as pessoas. Fala um pouco da clínica. Hoje a clínica ela tem a parte acadêmica, Sim. que você ministra o curso só para mulheres, só sobre extensão de cílios. Não. Tem extensão de cílios, tem sobrancelhas, tem também hidrogloss, tem que é a parte de hidratação labial. E daí agora a gente vai entrar com a parte facial, de limpeza de pele e depois depilação também. O curso. Uhum. E a clínica atende? A clínica atende Quais são tanto os a serviços? parte a harmonização facial, que é meu marido que cuida dessa parte, então botox, preenchimento, né, fios de sustentação, enfim, a parte de rejuvenescimento mesmo. Tem a parte de rejuvenescimento corporal, né, harmonização corporal também. A parte de estética corporal, então desde massagem, depilação, limpeza de pele. E a parte de embelezamento do olhar, né, que daí fica comigo e também com as meninas da minha equipe, que hoje nós somos em 4 meninas ali fazendo extensão de cílios e sobrancelha. E hoje você entende que aquela criança que gostava de brincar de boneca, que trabalhou com os pais, 2 empregos, nasceu para ser empreendedora nessa área, Sim. assumiu seu verdadeiro talento, Sim. passou pelas barreiras aí, que passou, vendeu brigadeiro na escola, Sim. mas se realizou. Sim, com certeza. E qual que é o recado que você deixa hoje? Qual que é nós falamos muito sobre legado, né? Uhum. Qual que é o legado? Mãe nova, né? Mãe recente. Sim. Quanto tempinho tem seu filho? 1 mês. Ele faz 1 mês amanhã. Nossa, e você já tá linda assim, gente, parabéns. Obrigada. Eu te acompanho lá, eu vejo às vezes. Eu vi um vídeo que você estava gravando, achei uma graça. Achei muito legal. O que você deixa hoje? O legado vai para o seu filho, Sim, claramente, e para as mulheres que te seguem, que te vê como exemplo. Bom, a principal mensagem que eu quero deixar hoje aqui é para você acreditar nos seus sonhos realmente. Parece clichê, mas acredite em você principalmente. Não ligue para as opiniões que as pessoas vão falar. Acredite no que está dentro do seu coração. Trabalhe bastante, estude bastante, se aperfeiçoe, porque o tempo ele é muito valioso e você precisa se dedicar, assim como todas as pessoas de sucesso se dedicaram, apesar de o palco parecer uma coisa, por trás das câmeras é totalmente diferente, que provavelmente as pessoas não falam e não compartilham. Mas faça o que você sente no seu coração, porque você com certeza no futuro vai colher os seus frutos. Yasmin, eu gostei muito da sua fala e a importância da pessoa olhar para dentro de si. Sim. E tem uma frase que também é clichê, que o mato do vizinho é mais verde, que o meu. Sim. Mas ninguém sabe como que o vizinho rega, o quanto Sim. ele rega. Às vezes ele acorda de madrugada para Sim. regar e eu acordo às 10 da manhã e o meu não vai ficar verde igual o dele, né? Sim. E a importância de olhar para dentro de si e reconhecer quem eu sou e me aceitar do jeito que eu sou, sem me negligenciar os meus talentos, os meus dons, ele é muito importante. Eu acredito, ouvindo a sua história, aqui te seguindo já nas redes sociais, eu acredito que foi o que você fez. Sim. E é por isso que você hoje é um sucesso na cidade e está em período de expansão. Sim. Eu sei que você ministra palestra para mulheres. Sim, também. E que você fala com elas, né? E parabéns pelo seu trabalho, que Muito você obrigada. continue empoderando essas mulheres, Obrigada. fazendo com que elas olhem para dentro dela e elas usem o talento delas. Elas se inspiram em você, mas não te copiem, Uhum. que isso é o mais importante. Porque se inspirar, de repente, as pessoas não vão ter clínica igual
igual você, não vão trabalhar na área de cílios ou da beleza, mas elas vão usar a sua determinação para seguir aquilo que está dentro delas. Isso eu acho que é o mais importante e que a gente tem que disseminar. Um exemplo, eu sou comunicadora, então eu posso inspirar mulheres, mas não necessariamente essa mulher precisa ser uma comunicadora, mas ela tem que olhar para a história e falar assim, a minha trajetória me trouxe a realização do meu sonho, que é ter um canal na comunicação, né, de podcast. Mas não necessariamente você vai ser uma apresentadora também, mas veja para dentro de ti aquilo que você mais deseja e vai para fora e se realiza. Com certeza. Parabéns pela sua história, muito obrigada por ter aceitado. Aqui na cidade é a primeira vez que Pode Talento sai de São Paulo e vai para uma cidade do interior. Eu amei que você aceitou o nosso convite. Muito obrigada. Obrigada, viu? Eu que agradeço. E para você que ficou aqui com a gente, muito obrigada e até o próximo Pode Talento.